Senhor presidente em exercício, deputado Coronel Salema, nobres colegas, primeiro vou esclarecer um ponto, porque houve uma dúvida se eu estaria participando de obstruções da pauta. Não estou, mas já que governo e oposição nos fazem ficar aqui na casa até essa hora, então é melhor participar do debate, porque senão vamos ficar ali só de espectador, não é, deputado Eliomar? Já que eu estou aqui, vou debater. E em relação especificamente ao FEPROCON, que eu acho que é um ponto específico, diferente dos outros fundos que têm uma particularidade, ainda que nós estejamos a favor das desvinculações, a gente entende a existência dos fundos da polícia, dos fundos do bombeiro, e que são fundos que até de certa forma têm a sua operacionalidade de diária, ali do dia a dia, que a gente entende que são fundos que de fato geram resultados ali naquilo que se propõe, ainda que conceitualmente a gente se reserve ao conceito do orçamento unitário. Agora, o FEPROCON, na nossa opinião, não tem nenhuma razão de ser. O FEPROCON é um fundo que recebe multa de consumidor. É isso. Tem lá um negócio de conselho gestor, de programas para a defesa do consumidor, mas não faz nenhum sentido. A existência desse fundo, no nosso entender, não faz nenhum sentido. A questão do consumidor, ela tem que ser também educativa. 98% das empresas do estado do Rio de Janeiro são pequenas empresas. Faz muito mais sentido o Estado mediar conflitos, até porque o direito do consumidor virou uma indústria no direito. Os escritórios ficaram gigantescos. Há todo tipo de serviço oferecido em relação à indústria do direito do consumidor, que fez com que houvesse a necessidade de criação de tribunais e mais tribunais, e juizados e mais juizados, para atender uma demanda intermitente relacionada ao direito do consumo. E a ideia não era essa. A ideia é sim defender que os consumidores não sejam abusados, que não tenham seus direitos tolhidos, que não sejam literalmente explorados, quando na verdade deveriam ser bem tratados numa relação de boa fé. Mas não tornar uma indústria, não fazer disso uma sanha arrecadatória para o Estado. Isso não faz sentido. Faz sentido mediar conflitos, faz sentido resolver que as duas partes se resolvam, faz sentido que o consumidor seja respeitado, faz sentido que as partes sejam tratadas como pessoas que entendem as suas relações. Claro que há relações onde a empresa tem a faca e o queijo na mão em relação ao consumidor, é verdade. E essa simetria precisa ser reconhecida pelo direito? Sim. Mas não, e volto a dizer, a criação de uma grande indústria que funciona com base em multa, com base em até abusos de certas entidades relacionadas ao consumidor, que penalizam muitas vezes quem está empreendendo, quem está abrindo seu negócio. Porque a gente também bota no mesmo pote empresas de tamanhos e portes diferentes. A gente bota no mesmo pote de direito uma empresa de telecomunicações que atende milhares, milhões de clientes. A gente bota no mesmo lugar de startups, de empreendedores que estão começando, que estão querendo entregar o seu serviço. E com isso a gente acaba, até de forma às vezes inconsciente ou sem perceber, criando reservas de mercado que atrapalham a concorrência, que atrapalham uma economia mais dinâmica, que atrapalham o desenvolvimento e os investimentos. Então, nesse caso, eu quis subir à tribuna, senhor presidente, para registrar que a existência do FEPROCON, no nosso entender, de fato não faz sentido. Volto a dizer e reforçar, deputado Eliomar, que numa democracia nós temos que abarcar todas as visões, e essa é só a nossa. E tem diversas outras, tem visões diferentes, visões de outros oradores que me antecederam para subir aqui para defender o fundo, e que também têm que ser respeitadas. Mas a beleza do parlamento é que a gente possa chegar a meio termos. Nós também defendemos uma visão da sociedade, assim como outros defendem as suas visões. Mas a gente precisa evoluir. Hoje o setor econômico é também estrangulado por leis consumeristas que
pesam e muitas vezes não fazem sentido. Então, por isso eu subo essa tribuna em relação a esse fundo especial, para dizer que eu acho que a gente tem que repensar, sim, entender, depois de muito tempo de direito do consumidor, de Código do Consumidor, deputado Mink, o que está funcionando e o que precisa de ajuste, sem tabu. Porque tem consumidor que se aproveita também dessas leis. Isso é verdade. Tem gente que se aproveita de uma lei legítima para fazer uma indústria, quase um meio de vida ali, porque as empresas passaram a precificar os valores que o tribunal já coloca. Então hoje o juizado já sabe que numa ação, eventualmente de uma companhia de aviação, vai custar R$5.000 a indenização, e já precificou isso, e já repassa esse preço para todos os outros consumidores. Isso está precificado pelas empresas. A empresa não perde dinheiro, ela repassa esse custo. Passou a ser uma coisa que não é mais discutida de forma individualizada, de forma a dizer, beleza, esse consumidor tem razão e foi lesado. Passou a ser, de fato, um tabelamento. Se você perdeu o voo, é 5.000. Se você perdeu o voo e ficou 3 dias, é 10. E aí você tabelou. E você tabelou para dar uma previsibilidade, mas com isso a empresa também repassa. E aí o tiro sai pela culatra, porque isso gera uma pressão para o aumento de preço de passagem, ou para o aumento de preços de produtos e serviços, cujos tribunais acabam já precificando, porque também tabelam, para facilitar o andamento da justiça que fica travada. Vossa Excelência me concede um mínimo. Por favor, claro. Concordando com grande parte da vossa bela intervenção, ouso discordar de um pequeno ponto. Por favor. Acho que o exemplo que você deu, por exemplo, das companhias de aviação, eu acho que pode também funcionar num outro aspecto. Se o PROCON funciona bem e a Justiça Especial funciona bem, e quando atrasa e perde um dia, 2, há realmente a multa, eu acho que também pode incentivar a empresa a ser mais eficiente e ter menos atrasos. Nunca haverá 0 atrasos, mas sabendo que isso será levado a sério, ela também pode investir de tal maneira que aumente a sua eficiência, que é um termo que eu sei que é de vosso agrado, a produtividade, a eficiência e a prevenção. E agradecendo a intervenção de Vossa Excelência, eu vou fazer um contraponto, que é o contraponto da precificação em que a própria empresa diz o seguinte: eu gasto R$1 milhão aqui com esses custos de indenizações. Quanto é que vai me custar para aumentar a eficiência? 2 milhões? Então eu prefiro não ser. Aí a gente passa a entrar numa discussão prática, que eventualmente, em contraponto, pode valer mais a pena não cumprir. Porque pode ser que financeiramente me custe 2 milhões o investimento que eu preciso fazer na empresa, enquanto eu poderia pagar 1 milhão, na verdade, de indenizações. E aí a gente não está cumprindo com aquilo que a gente gostaria. Então, só que é difícil para nós daqui, da nossa posição, dizer isso, porque a gente precisaria analisar cada caso, né, para a gente dizer, aqui está funcionando, aqui não está. Mas eu acho até que talvez a gente devesse. E eu acho que por isso que a gente tem que prestigiar as comissões dessa casa também. Porque a gente teve uma audiência pública em relação, por exemplo, às questões do meio ambiente, as questões dos defensivos agrícolas, que alguns dizem que não pode se chamar de defensivo, que na verdade é agrotóxico, mas naquele momento foi um momento democrático onde todos colocaram as suas visões e o parlamento chega numa conclusão analisando no aspecto técnico. Eu acho que essa defesa das comissões específicas aqui dessa casa também é muito importante, porque a oportunidade que a gente tem, e é por isso que eu me alinhei à crítica levantada por vários deputados em relação à discussão dos fundos nas comissões, porque é um momento que a gente vai ter oportunidade de debater esses temas aqui. Quer dizer, esse fundo faz ou não sentido? Vamos debater na Comissão do Consumidor, vamos debater lá, onde a gente pode convidar a sociedade para colocar seus pontos de vista. Vamos debater o fundo dos bombeiros? Sim, vamos chamar os bombeiros para o debate, onde eles vão poder colocar os pontos de vista, a sociedade, os sindicatos, enfim, as partes envolvidas. E eu acho que o nosso trabalho aqui nessa casa, eu acho que isso que, para terminar, meu presidente, que o meu tempo terminou, mas eu acho que a gente tem que prestigiar, e nesse ponto eu me alinho, a grande maioria, a gente tem que prestigiar de fato esta casa e as comissões para que a gente não vote em quantidade, mas que a gente preze pela qualidade, que eu acho que é isso que a gente precisa entregar para os povos do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente.